Neste momento, querido, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência pela palavra do Senhor, estarei fazendo a leitura e os irmãos poderão então assim acompanhar. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que livra da ira vindoura. Queridos, que texto maravilhoso referente a uma igreja. Se você relembrar aquele estudo que nós fizemos sobre as cartas da igreja Apocalipse, no domingo pela manhã, havia algumas citações sobre igreja, que fazia isso, que fazia aquilo, que era assim, que era daquele jeito. Mas, meu irmão, as palavras do apóstolo Paulo sobre esta igreja é algo extraordinário. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. De sorte que vocês se tornaram modelo. Olha que elogio que Paulo está fazendo. Vocês são um modelo para todos os crentes da região. Eu fico pensando, imaginando, quando eu leio textos assim, será que daria para trocar a igreja de Tessalonicenses pela Igreja Batista de União da Vitória? Será que nós conseguiríamos nos encaixar? Será que seria dito também a nós? Porque repercutiu a palavra do Senhor, porque de sorte vos tornastes modelo em todo o Vale do Iguaçu. Será que essas palavras também poderiam ser proferidas a nós? Queridos, quando eu leio este texto, obrigado, Almindo. Quando eu leio esse texto e as referências e os elogios
que são dados a esta igreja, meus irmãos, eu fico olhando, que igreja deve ter sido essa? Que igreja? Com certeza não era perfeita, porque não há igreja perfeita. Tinha tribulação, e o texto fala que assim eles tinham. Mas Paulo fala que, não precisa nem falar mais nada. Não precisa, porque vocês têm chegado a um grau tão grande de maturidade, que tem repercutido por toda a região. Meus irmãos, não é bom ouvir tais coisas? Ontem eu estava no Almindo de manhã e recebi uma ligação de um amigo de uma outra igreja aqui da cidade. E nós fomos conversar sobre algumas outras coisas, e ele disse assim: pastor, tenho ouvido falar tantas coisas boas lá da igreja. Eu fiquei, ei Deus, bom esse, que se fosse de nós não ia falar nada de bom. Eu fiquei pensando, que bom que aquilo que nós estamos fazendo está surtindo um efeito, não para nossa honra, não para nossa glória, para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja exaltado. Irmãos, quando falamos na igreja primitiva, a igreja que caminhava, está aqui um pouco dessa igreja de Tessalonicenses, uma igreja que aprendeu a caminhar com o Senhor, que aprendeu a crescer com o Senhor, que não ficou apenas no leite, mas que já estava se alimentando de forma tão sólida, mas tão sólida, que já estava testemunhando, discipulando e crescendo. Esse deve ser o ideal da igreja: amadurecer, crescer, multiplicar. Se nós assim não fizermos, não dá. Há uma grande discussão sobre o crescimento da igreja, mas deve apenas ter o crescimento numérico ou o crescimento espiritual? Em primeiro lugar, o crescimento espiritual, mas o crescimento espiritual também traz para nós um crescimento numérico. E esta igreja tinha um crescimento e uma maturidade espiritual muito grande. Uma igreja pela qual nós precisamos estar imitando, não para a honra e glória dessa igreja que já nem existe, mas para a honra e glória do Senhor. E como podemos fazer isso? Atentando para os princípios dessa igreja, atentando para aquilo que para que esta igreja ela fazia. E olha que ela fazia muita coisa. O primeiro destaque que nós podemos perceber sobre esta igreja é que esta igreja era verdadeiramente convertida. Pastor, quem se converte não é as pessoas? Por isso nós podemos dizer que esta igreja era uma igreja convertida, porque era composta de pessoas convertidas. E há igrejas não convertidas? Meu irmão, poderíamos aqui começar a citar alguns nomes, mas não vamos assim fazer. Esta era uma igreja verdadeiramente convertida, uma igreja que conheceu o Evangelho, aceitou o Evangelho, se converteu ao Evangelho e viveu o Evangelho. Ela não ficou olhando, contemplando, ela viveu. E como podemos observar isso? Verso 6: como efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Ou seja, esta igreja se tornou imitador de Cristo.
Hoje pela manhã na escola bíblica, nós tratamos do assunto servos, serviço. Se eu sou uma pessoa que serve ao Senhor, se eu sou uma pessoa que estou disposto a servir ao Senhor, eu sou uma pessoa que estou disposto a seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus veio a este mundo para servir, e nós devemos estar servindo. Esta igreja, verdadeiramente convertida, era uma igreja que era imitadora do Senhor. E quando nós olhamos para Cristo e começamos a analisar tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele viveu, tudo aquilo que Ele falou, é tudo isso que nós devemos imitar. Precisamos imitar a humildade, precisamos imitar um coração voltado a cumprir a vontade do Pai. Ele era Deus e se anulou, e serviu a Deus, e serviu as pessoas. Ele via a necessidade e ele não voltava para trás, mas ele estava ali para ajudar os necessitados. Imitadores de Cristo. Nós precisamos ser imitadores do Senhor Jesus e estarmos prontos a pagar o preço que for pela proclamação do Evangelho, para anunciar o Evangelho, não perdendo oportunidade alguma, mas se comprometendo com o Senhor da obra, o nosso Deus. Receberam a palavra com uma alegria. Se nós seguirmos o próprio verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito. Meu irmão, nós cantamos uma canção que diz assim: alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Só vive com alegria quem verdadeiramente já teve um encontro com Jesus. Só vive a verdadeira alegria quem já teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Se você ainda não encontrou o Senhor Jesus, é impossível ter uma alegria verdadeira e uma alegria genuína. Esta igreja tinha uma alegria, e olha, nós poderíamos dizer, devia ser muito fácil para eles. Tinha alegria, mas devia ser muito fácil. Se nós analisarmos bem o texto, diz que eles tinham alegria no quê? Na facilidade? Nas coisas tranquilas da vida? Não, eles tinham alegria em meio à tribulação. Meu irmão, ter alegria quando tudo vai bem é fácil. Ter alegria quando tudo está tranquilo é fácil. Ter alegria quando tudo é produtivo é fácil. Mas o texto diz que esta igreja tinha alegria em meio à tribulação. Em meio à tribulação. Paulo, ele, em uma de suas cartas, ele vai dizer que eu sei viver com pouco e com muito. Eu me alegro em tantos os lados, porque a minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está em coisas. Por isso, aqui o texto coloca que eles tinham alegria em meio à tribulação, porque a alegria deles não estava nas circunstâncias da vida, não estavam naquilo que eles tinham ou que eles poderiam perder, mas a alegria deles estava em Deus. A nossa alegria como igreja
deve estar em Deus. Uma igreja verdadeiramente convertida. O verso 7 vai dizer: de sorte que vos tornastes modelo. Modelo para todos os crentes. Ora, só realmente quem é convertido pode se tornar modelo. E modelo para as coisas boas. Porque há muitos modelos por aí de coisas ruins. Mas esta igreja era um modelo de coisas boas. Por quê? Porque eles receberam a palavra. Eles aceitaram a palavra e se converteram à palavra. E sabe como nós podemos ter esta certeza? Lá no verso 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E olha só agora que o texto vai dizer: e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes a Deus, vivo e verdadeiro. Ora, foi uma igreja que recebeu a palavra e deixou a adoração aos ídolos, deixou o pecado, deixou as coisas velhas para trás, para adorar o único Deus vivo, para se converter a este Deus. Esta era uma igreja verdadeiramente convertida, deixando todas essas coisas, e vos convertestes a Deus. E não para ali. Não apenas se converteram a Deus, como também começaram a servir a Deus. Uma igreja convertida, ela serve ao Senhor. Uma igreja convertida está disposta a fazer isso. Uma igreja convertida está disposta a olhar para essa palavra e cumprir esta palavra, mesmo que para isso a igreja sofra, mesmo que para isso a igreja seja chamada de ultrapassada, quadrada, nem que para isso a igreja seja perseguida. Nós estamos passando em um período da nossa denominação que precisa de muita oração. Muita oração. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Compartilhei com os homens, compartilhei na quarta-feira e quero compartilhar com os irmãos, porque nós precisamos orar pela nossa liderança da nossa Convenção Batista Brasileira, pelos líderes que estão lá fazendo o trabalho. Esse final de semana, e se encerrou hoje pela tarde, nós tivemos a Assembleia da Convenção Brasileira, que foi na cidade de Santos, e foi discutido um assunto, e quero me inteirar qual foi a decisão da convenção, para trazer aos irmãos, mas já havia uma decisão já da ordem dos pastores se posicionando. Uma igreja batista, co-irmã nossa, não sei se ainda continua membro, não sei se ainda continua afiliada à Convenção Batista Brasileira, lá no Nordeste, se eu não me engano, na cidade de Maceió, ela aceitou no seu hall de membros, um homossexual. Hall de membros, ela aceitou. E a ordem dos pastores e a convenção foi lá conversar com o pastor. E ao conversar com o pastor disse: eu não posso fazer nada, a igreja batista ela é autônoma, e a assembleia é a sua voz máxima, e a igreja assim decidiu. Essa era a resposta do pastor e da igreja. Nesse meio termo, porque isso estava acontecendo, começou a haver os posicionamentos, e houve uma divisão nos posicionamentos. Houve um posicionamento de pastores que entendiam que deveria haver mais diálogo com essa igreja,
e que esta igreja não deveria ser desligada da convenção. E havia um grupo de pastores que entendia que por esta igreja ter quebrado os princípios bíblicos da palavra do Senhor, essa igreja deveria ser desligada do rol de membros. E esses dois pareceres de grupos de pastores foram para a convenção. Normalmente a convenção começa na sexta. No sábado houve a ordem dos pastores batistas do Brasil se reuniram, e o posicionamento da ordem foi que essa igreja fosse desligada, porque essa igreja não estava cumprindo aquilo que é a palavra do Senhor, e ela aceitou de uma forma que não poderia ter aceito, para fazer parte do rol de membros. Eu não sei o que vai acontecer com a nossa convenção. Eu não sei se isso vai trazer algum desdobramento de divisão, ou vai se abrir uma brecha para outras coisas. Mas precisamos orar. Mas o que eu sei, queridos, é que uma igreja convertida, ela olha para a palavra de Deus antes de tomar as suas escolhas. E eu não creio que uma igreja realmente convertida toma decisões contrárias à palavra do Senhor. Eu não creio que uma igreja convertida aceite trazer o pecado para dentro do seu corpo de uma forma absolutamente como se fosse normal e que não houvesse problema algum. Uma igreja verdadeira, ela mostra o pecado, ela não aceita o pecado, ela combate contra o pecado, para que haja transformações de vidas. Nós não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que homossexuais, somos tão pecadores quanto. A diferença é que um dia nós escolhemos tomar uma postura em nossas vidas, e um dia nós escolhemos aceitar este livro como palavra de Deus e seguir estas palavras como regra de fé e prática sobre as nossas vidas. E uma igreja convertida faz isso. Ela segue alguns passos, ela se converte, como nós vimos aqui. Tomaram conhecimento da pregação e, sem pensar, sem ficar refletindo, aceitaram. Esta é a palavra de Deus, eu aceito. Jesus Cristo é Senhor e Salvador, eu aceito. E começaram a servir o Deus vivo. Esses são os passos a seguir por uma igreja convertida. Aceita ao Senhor, serve ao Senhor e aguarda a vinda de Cristo. No verso 10, para aguardares dos céus o seu Filho. Uma igreja convertida sabe que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus, e todos quanto durante a sua vida caminharam com Ele, servindo a Ele, se prostrando diante dEle, herdarão o reino eterno no céu. Porém, todos aqueles que caminharem nessa vida, negligenciando a vontade do Pai, não se prostrando diante dEle, terão uma vida eterna no inferno. Apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Uma igreja convertida, ela serve e tem esperança, e por ter esperança ela prega a palavra, ela está pronta para anunciar as boas novas de salvação. Uma igreja verdadeiramente convertida, ela se pauta na Bíblia,
ela não fica buscando as cartas para saber que caminho tomar. Ela não fica buscando os astros para saber a direção a tomar. Ela não fica correndo atrás de curandeiro para a solução dos seus problemas. Ela não fica ouvindo teologias antibíblicas e algumas até satânicas, mas ela se importa com aquilo que é a palavra de Deus. Essa era uma igreja que tinha a operosidade da fé. Uma palavrinha complicada, né? Operosidade da fé. Meu irmão, vamos traduzir isso, né? Fica mais simples para nós entendermos. Essa é uma igreja onde tinha fé. Tinha fé. Não só a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a fé que realiza o trabalho. Era uma igreja que acreditava que Deus estava ali no meio para realizar, que Deus estava ali no meio para operar, que Deus estava ali no meio para fazer a sua vontade. Esta era uma igreja, o texto não diz, mas por aquilo que o texto está mencionando, nós podemos voltar para Atos e poderemos até analisar que era uma igreja onde havia sinais e prodígios, porque a fé operava no meio dessa igreja. E se a fé opera, se a fé existe, meu irmão, há cura, há sinais, há prodígios, há mudança, há transformação na vida de pessoas. Esta era a fé que a igreja de Tessalonicenses tinha. Tinha uma abnegação em amor. E nós falamos de amor também pela manhã. Amor não é sentimento, meu irmão. Olha para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Ou para trás, para frente. Quem está do seu lado, né? Tão bonitinho, tão cheirosinho, tão arrumadinho. É tão fácil amar desse jeito. Chega um meio fedidinho do teu lado. Chega um que quando dá um sorriso, falta os becks centrais. Faz alguns dias que não toma banho. Amor é um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esta é uma igreja que amava. E se a igreja ama, queridos, a igreja trabalha. Se a igreja ama, a igreja trabalha. Essa era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que então ela amava. Diz Mateus Henry que este amor indica sempre um trabalho pesado. Trabalho pesado é ali, ó. É muito trabalho. Essa igreja em amor trabalhava e não se cansava de trabalhar. Anunciava o reino de Deus por toda a região. Era uma igreja que tinha firmeza e esperança. Era firme naquilo que ela estava fazendo. Era firme naquilo que ela acreditava. Era firme nos princípios da palavra de Deus. E meus irmãos, princípios são inegociáveis. Nós não negociamos princípios, porque os princípios são aquilo que regem as nossas vidas com o Senhor. Os princípios são aquilo que nos firmam diante de Deus. Os princípios dão um norte pelo qual nós devemos estar caminhando. Essa igreja convertida era uma igreja que era firme em seus princípios. Ouviu a palavra de Deus, aceitou a palavra de Deus, creu na palavra de Deus e trabalhou por esta palavra. Meus irmãos, uma igreja modelo, uma igreja que nós devemos nos espelhar, não para ser igual, porque igual não seremos, mas modelo, nos espelharmos para buscarmos também sermos modelo por onde nós
passarmos e para que as pessoas, para que a comunidade possa olhar para dentro, possa olhar para a nossa igreja e encontrar também uma igreja modelo no seu trabalho. Amém, queridos? E sobre igreja modelo e sobre igreja que trabalha, eu gostaria de, já indo para o final, encerramento do nosso culto, falar sobre o que vai acontecer semana que vem. Primeiro queremos avisar que a reunião das mulheres não acontecerá sábado, tá? Elas precisaram ceder para nós este sábado, então não haverá este sábado, e aí domingo que vem nós já vamos falar qual vai ser a próxima reunião das mulheres. Por que não haverá reunião das mulheres esse sábado? Porque nós estaremos recebendo nesse sábado o pastor Rodrigues, da Convenção Batista Paranaense, que estará falando conosco sobre a igreja multiplicadora. Sábado à tarde, às 15 horas, teremos um café e depois, à noite, continuaremos falando sobre a igreja multiplicadora, e domingo pela manhã é um seminário. Normalmente, meus irmãos, esses seminários que estão acontecendo para pastores e líderes fora, começa na sexta noite, vai sábado o dia inteiro e domingo até de tarde. E eles vão vir falar para nós, sábado à tarde e à noite e domingo pela manhã. Então a escola bíblica do domingo que vem também será mudado, será a conferência da igreja multiplicadora. Tem um vídeo sobre isso, coloca para nós. Eu gostaria que você pudesse também prestar atenção, para você entender e compreender o que é esse projeto, porque você fará parte desse projeto. É tempo de multiplicar. Multiplicar a oração, multiplicar discípulos, multiplicar a plantação de igrejas, multiplicar a formação de líderes e multiplicar a compaixão e graça em todo o Brasil, em toda a América Latina, em todo o mundo. É uma alegria estar com você neste nosso encontro de Igreja Multiplicadora, onde estaremos podendo compartilhar os 5 princípios para o crescimento de uma igreja saudável. É com grande alegria que queremos, neste encontro, compartilhar com você um pouco mais sobre esta visão, a visão de igreja multiplicadora, que é a visão de crescimento para as igrejas locais, autenticada pela Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira apresenta a você a visão de igreja multiplicadora, e Missões Nacionais quer compartilhar com você sobre estes 5 princípios. Já há alguns anos, temos apresentado para você a importância da plantação de novas igrejas. Você conheceu este manual, o manual Semeando Igrejas Multiplicadoras. Este manual lhe apresentava a grande importância da plantação de igrejas. E agora, nós queremos apresentar a você este novo livro, o livro Igreja Multiplicadora, 5 princípios para o crescimento. Assim como a igreja neotestamentária agia, fazendo discípulos, orando de maneira abundante, formando líderes, plantando novas igrejas intencionalmente e sendo relevante, agindo com compaixão e graça onde ela estava. Este é o nosso desejo para a sua vida, para a sua igreja. E nós teremos alguns encontros onde estaremos compartilhando sobre o que é esta visão e como nós podemos desenvolver estes princípios na nossa realidade local. Eu já quero convidar você, neste nosso primeiro encontro, a ter esse livro, porque isso vai facilitar muito os nossos encontros. Eu quero convidá-lo a acessar o site da Livraria de Missões Nacionais, www.livrariamissõesnacionais.org.br, e adquirir o livro Igreja Multiplicadora, porque nos nossos próximos
Tempo de multiplicar, nós estaremos juntos a cada encontro, compartilhando sobre um dos princípios. Lembrando a você que os 5 princípios de multiplicação são: olha aqui para minha mão, fica fácil nós recordarmos: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, compaixão e graça e formação de líderes. Vamos recordar novamente? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Temos alguns sinais que vão nos ajudar a facilitar, a entender e guardar em nosso coração esses princípios. Primeiro, a oração. O nosso dedo levantado aos céus nos representa que somente Deus pode trazer as respostas que nós necessitamos, e é o Senhor que dá o crescimento à sua igreja. Em segundo lugar, a evangelização discipuladora. Por isso esses 2 dedos juntos é a transmissão de verdade de vida, é um ao lado do outro, é caminhar um com o outro. Então pegamos uma semente e plantamos igrejas. É a plantação intencional de igrejas saudáveis que se multipliquem para a glória de Deus. E aí vem a formação de líderes, o que Paulo ensinou a Timóteo em 2 Timóteo 2:2. Ó Timóteo, o que aprendestes de mim, transmita a homens fiéis e idôneos que transmita a outros. E a compaixão e graça, porque é melhor dar do que receber. Estes são os 5 princípios de multiplicação: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Vamos a um vídeo de igreja multiplicadora e já voltamos. Isso, pode acender. Queridos, esse é o trabalho que nós queremos desenvolver com a igreja. Só que para desenvolvermos esse trabalho, precisamos entender este trabalho. E esse trabalho trabalha e é realizado com reuniões em casas, pequenos grupos que estarão estudando a palavra e evangelizando. Mas para isso nós precisamos ter o mesmo pensamento, ter a mesma forma, ter a mesma ação. Por isso estaremos aqui. Deixa eu só fazer uma sondagem. Quem poderá estar no sábado aqui na igreja? Levante uma de suas mãos assim, só para a gente ter uma amostra aqui de quantos que nós vamos ter que poder estar participando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, em torno de 15 pessoas. Por que eu estou perguntando isso, meus irmãos? Porque há todo um trabalho por detrás disso. Somente aqueles que estarão fazendo inicialmente o seminário e depois continuarão é que poderão realizar o trabalho. Depois que nós começarmos, pastor, eu queria ter um grupo lá em casa também, posso começar? Eu vou falar não pode. Se não participar, não pode. Por quê? Porque precisamos ter a mesma orientação, a mesma dinâmica, a mesma forma de fazer, porque senão, queridos, começa a virar bagunça. Cada um ministra alguma coisa, cada um fala alguma coisa. Queridos, esse método que se colocamos, se podemos assim dizer, na verdade não é método, são princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar, amém? Não fala? Devemos orar. A Bíblia não fala que nós devemos evangelizar? A Bíblia fala que nós temos que evangelizar. A Bíblia não fala que nós temos que ter e plantar uma igreja saudável? Fala, não foi o que nós falamos hoje à noite? A igreja não fala que nós devemos formar líderes? São princípios para crescermos com saúde. Então, queridos, quero te convidar. Pastor, mas eu não tenho intenção de estar fazendo nenhum grupo. Mesmo assim, querido, eu gostaria que você pudesse vir, para que você pudesse compreender aquilo que a igreja vai estar trabalhando, porque senão a igreja começa a fazer algumas coisas e você, poxa, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo na igreja. Por que estão fazendo isso? Por que estão falando agora assim? Por que estão direcionando desse jeito?
e aí você não vai entender algumas coisas que a igreja vai estar trabalhando. Então é para todos virem, né? O adolescente pode vir, o junior pode vir, para ele entender e compreender aquilo que vai acontecer. Amém, queridos? O Senhor tem o melhor para nós. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: Deus tem o melhor para você. Deus tem um melhor para você. Saiba que Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Ele tem o melhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teu agir sobre nós. E pedimos, Senhor, que com graça e misericórdia o Senhor possa proceder sobre nossas vidas. E que na semana que se inicia, possamos fazer tudo segundo a tua vontade. Opera em nós, Senhor, o teu querer. Guarde as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada. No nome de Jesus.